Biden se reuniu com Putin e essa reunião foi inicialmente proposta por Biden. E o que isso representa? Isso representa uma mudança tectônica na geopolítica mundial. Depois da queda da União Soviética, os Estados Unidos, juntamente com a sua ideologia liberal democrata, saíram vitoriosos, se tornaram hegemonia no mundo. Tanto que o escritor Francis Fukuyama, ele cunhou a frase "o fim da história". Ou seja, ele disse que o fim da história humana tinha finalmente chegado e que a democracia liberal saiu vitoriosa. A função agora dos Estados Unidos era punir os países que ainda seguiam o seu próprio modelo não liberal. Porém, enquanto os Estados Unidos estavam ocupados com esses pequenos países, a Rússia e a China se fortaleciam, investiam em suas indústrias, investiam em suas defesas. Durante a Primavera Árabe, os Estados Unidos, eles tentaram retirar o Assad do poder e a Rússia interviu e conseguiu manter o Assad no poder. E isso eu considero uma grande vitória da Rússia. E isso despertou a elite ocidental. A Rússia agora estava começando a se reerguer. Com isso, as relações com o Ocidente declinaram abruptamente. E o Ocidente conseguiu se vingar na Ucrânia. Eles conseguiram derrubar o presidente, o Viktor Yanukovych, e conseguiram transformar a Ucrânia em um estado totalmente anti-russo. E o pior de tudo é que a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, o que eu considero uma vitória do Ocidente. E por consequência, a Rússia decidiu se aproximar ainda mais da China. E ambos juntando forças, eles criaram um projeto de poder alternativo ao projeto de poder globalista ocidental. Isso criou uma segunda via. Os países agora não precisavam obedecer apenas a Washington, Londres e Bruxelas. Agora, eles poderiam também contar com a ajuda militar da Rússia ou da ajuda econômica da China. E no meio desta guerra entre Ocidente versus Rússia e China, a elite ocidental percebeu que a longo prazo, a médio e longo prazo, eles vão sair perdendo. E por quê? Porque o Ocidente ele está doente e decadente. Eles não conseguem vencer os dois juntos. O Ocidente transferiu o seu complexo industrial para a Ásia, o que eu abordei bem no nosso vídeo intitulado Nacionalismo Econômico. E isso faz com que o Ocidente careça de produtividade. E todos sabem que uma pessoa, ou país, ou civilização só se torna rica graças à sua capacidade de produzir bens e serviços valiosos. E o Ocidente perdeu a sua base industrial. E para piorar a situação, o Ocidente globalista rejeitou e até combateu o cristianismo, os conceitos familiares e o nacionalismo e abraçou o quê? O liberalismo, o progressismo, o individualismo e o estatismo. A elite ocidental fez de tudo para cortar todas as suas raízes cristãs, destruir o conceito de família e o sentimento nacionalista. E como resultado, transformou a sociedade em um amontoado de pessoas que não têm vínculos umas com as outras.
A Rússia e a China aprenderam bem com os erros do Ocidente. Esses países investem pesadamente na tradição e na religião. A Rússia no cristianismo ortodoxo e a China no confucionismo. Esses países investem pesadamente no nacionalismo. Esses países investem pesadamente na reestruturação da base familiar na sociedade. E por consequência, as suas populações são mais coesas. É aquele velho ditado: a união faz a força. Com isso, é natural que Biden queira se encontrar com Putin. Ele quer estabelecer uma relação previsível e civilizada. E quem sabe, trazer a Rússia um pouquinho mais perto do Ocidente e um pouquinho mais longe da China. O problema é que a Rússia atual não tem nada a ver com esse Ocidente globalista. O Ocidente tradicional e cristão, sim, correto? Os dois compartilham da mesma fé e da mesma cultura. Agora, se você comparar o Ocidente globalista atual, liberal, e a China atual, é claro que a Rússia vai se identificar muito mais com a China atual, porque os dois, tanto a Rússia quanto a China, acreditam e investem em um mundo multipolar, em um mundo não liberal, em um mundo mais tradicional. Dito isso, é claro que essa reunião vai melhorar a relação entre Ocidente e Rússia. Contudo, o maior parceiro da Rússia continuará sendo a China. Aliás, isso é muito bom para o Brasil, porque o mundo está passando por um processo de mudança muito acelerado e o Brasil pode tirar proveito disso. O mundo está se tornando um lugar multipolar e o Brasil é um dos poucos países que tem o potencial para se tornar uma grande potência nesse novo cenário mundial. O que é crise para alguns pode ser uma grande oportunidade para outros.